A gente vai, nessa aula hoje, né, nessa tutorial, apresentar uma ferramenta chamada Case Study do Pro2, né, e a gente vai apresentar essa ferramenta através de um exemplo, né. Então, essa primeira parte do vídeo a gente vai estar apresentando um separador flash, e a gente vai analisar essa ferramenta, vai aplicar essa ferramenta Case Study nesse processo de separação de CO2 e etanol, né. Então, o objetivo é separar uma corrente de CO2 e etanol, né, como são dois componentes que têm uma separação extremamente fácil, né, não precisa de coluna de destilação, a gente pode separar isso facilmente num flash, tambor de separação flash. Então, e a gente quer estudar como é que a pressão de operação do vaso, do separador flash, afeta as composições de topo e fundo do separador, né. Então, a alimentação é a 100 bar, ele deve estar entrando na fase líquida, e a gente vai operar o separador flash, alterar a pressão de operação do separador e ver como isso afeta as composições de topo e fundo. O primeiro passo, a seleção do modelo termodinâmico, a gente vai usar aquele fluxograma do artigo do Penn e do pessoal do Robson, né, e do pessoal da Aspen. O primeiro passo é verificar que a nossa mistura ela é polar, CO2 e etanol, ela não forma eletrólito, ela está numa pressão acima de 10 atmosferas, né, 100 bar é a pressão de alimentação, a gente não vai dispor os parâmetros K e J, e a gente vai trabalhar então com o modelo PSRK. Tá? Então, a princípio, essa é o nosso modelo termodinâmico, né, o PSRK, suave Redlich-Kwong alterado, né, pelo Reid-Krause. Aqui, então, a gente vai também, esse é o nosso separador, nosso sistema, a gente vai ter uma alimentação, fase vapor, fase líquido, trabalhar com um separador flash. Condição da alimentação, a gente vai trabalhar com 25 graus Celsius na alimentação, a pressão é 100 bar, 100 kg por hora, de uma composição equimolar do sistema etanol e CO2. E o separador flash, inicialmente operando a 25 graus, né, isotérmico, e a pressão de 1 bar, né, essa é a condição de operação padrão, e a gente vai estudar se alterar, trabalhar com 2 bar, com 10 bar, 20 bar, como altera as condições das correntes de topo e fundo. Tá? Então, a princípio, esse é o problema que nós vamos analisar, vamos montar esse processo no Pro2, e com isso a gente vai ter condições de aplicar essa ferramenta Case Study. Tá? Aqui o separador, a gente não vai, a princípio, a gente vai montar o problema, né, mas vamos passar rapidamente por ele. Vamos selecionar aqui a nossa unidade de medida, sistema métrico. A gente viu que a pressão lá que ele trabalhava era em bar, então eu já vou colocar bar também aqui como unidade de pressão, vou tirar essa energia dele, não sei, vamos apresentar como ele é. E a gente viu que as vazões e as composições estão em massa. Vou colocar, então, a unidade de massa. Tá? Vou selecionar meus componentes, eu sei quem são eles, então vou pela forma mais direta, vou digitar os nomes, é CO2 e etanol. São esses componentes que vão fazer parte da minha simulação. Está aqui, adicionados. Vou para o pacote termodinâmico, está ali entre os mais comumente usados, é o SRK, modificado pelo Panarin-Reid. Ok, adicionei. Modelo termodinâmico adicionado, não basta, tem que adicionar ele ao sistema. Ok, adicionei o pacote termodinâmico. Então, agora a gente vai trabalhar com separadores. Aqui já está, os flash já está aqui nos equipamentos gerais, então eu vou aqui, flash, coloco ele, ficou pequenininho, vou aumentar, mas nem tanto, vou reduzir esse zoom, vou sair um pouco, dar um zoom um pouquinho menor, está aqui, vou adicionar as correntes. Então eu tenho uma corrente de alimentação, né, S1, tenho uma corrente de saída, que ele chamou de S2, e aqui a gente vai ter atenção, tomar atenção, porque aqui eu tenho a saída de líquido, aqui a saída de água, né? Não é o nosso caso. Então, a nossa saída, nosso produto de fundo está aqui. Tá? Esse é o nosso produto de fundo. Então, aqui as nossas 3 correntes,
né? E configurada montado o fluxograma. Agora a gente precisa definir a composição, né, as condições da corrente de entrada e as especificações do separador flash. Vou clicar 2 vezes na corrente S1, vou definir a vazão total que nós temos, que é 100 kHz, tá? As composições 0,5 em massa para o CO2, 0,5 em massa para o etanol, ok? Eu conheço a temperatura, que era 25 graus, e a pressão, que era 100 bar. Definidas as condições da corrente de entrada, vou para as especificações do separador flash. No separador flash, por default, ele traz queda de pressão. Eu poderia dar queda de pressão, bom, está entrando a 100, opera 1 bar, né? Aí faço a conta da 99, mas não, eu vou definir a pressão bem direto aqui. Eu quero definir qual é a pressão do separador flash, é 1 bar, e eu quero definir ainda outra, a segunda especificação, que é a temperatura que é 25 graus. Tá? Então, feito. Definimos as condições operacionais do separador flash. Está pronto para rodar o problema. Mandei rodar, rodou. E nós temos os nossos resultados da nossa simulação rodada, né? A gente quer ver os resultados. Então, eu vou olhar aqui, ó, na corrente S2, eu posso vir aqui com o botão direito do mouse, né? E vou selecionar, ver os resultados em unidades de massa. Está aqui ela. Né? Então, está aqui a composição do produto de topo. A gente pode, por exemplo, aqui numa planilha dessas aqui, né, e fazer uma tabelinha aqui, por exemplo, pressão do separador flash, no caso, né, deixar até a unidade aqui em bar, para 1 bar. Eu vou ter aqui, ó, vou chamar Y para o topo, tá? Y, CO2, vou botar aqui Y, etanol. Vou fazer o mesmo para X, CO2 e X, etanol. Então, aí eu vou conseguir ir colocando esses dados no meu sistema. Por exemplo, então, CO2 é 0,9152 no topo e 0,0848, que eu já vou até escrever, vai ser igual a menos esse, né? Já que só tem esses dois componentes. E o etanol aqui vai ser também menos a composição de CO2 no fundo. Né? Aí a gente vai olhar com a corrente de fundo. Né? A gente vem aqui, corrente de fundo. Opa. Esse mouse está meio estranho, vou ter que rodar de novo. E vamos olhar aqui os resultados em unidades de massa. A composição do etanol na corrente de 0,9953. 0,9953. Aí eu fiz isso para... Vamos ver com 5 bar, se muda muito. Eu volto para o separador flash, venho aqui, clico 2 vezes nele e vou mudar a pressão de operação dele. Ao invés de 1 bar, eu vou trabalhar com 5. Tá? Então, vou rodar o caso com 5 bar. Hoje vou dar um play aqui. Vamos ver os resultados. Veja os resultados de unidade de massa. 0,9818. 0,9818. Aqui é o mesmo, né? A gente vai usar a mesma fórmula. Né? E a gente vai ver aqui a corrente de fundo. A corrente de fundo tem 0,9742 em etanol. 0,9742. 0,9742. E a gente poderia fazer isso aqui, ó, rodar para 10, para
15, para 20, para 30, 40, 50, 60, 70. Né? Poderia rodar esses casos aqui. Fazer um a um, né? E ia montando esse sisteminha aqui. Depois poderia fazer, inclusive, um gráfico, né, de como é que esses caras variavam de acordo com a pressão. Né? Então, essa é uma opção. Né? E alterando os dados, jogando os resultados para uma planilha, depois trabalhando o gráfico, trabalhando com esses dados. Né? A gente vai ver que o Excel, que o Pro2, né, ele tem uma ferramenta que permite fazer isso. Tá? A gente vai ver que o Pro2 ele vai permitir que a gente defina, né, qual é a variável que a gente quer alterar, né? Eu quero mudar a pressão do separador flash. E eu vou apresentar quais os resultados que eu quero acompanhar, né, à medida que eu alterar essa pressão. Eu vou mexer na pressão, tá? Eu vou mexer na pressão, mas eu quero ver quais variáveis, né? O que é que eu quero acompanhar? Eu quero acompanhar a composição de topo de CO2 e etanol, composição de fundo de CO2 e etanol. Poderia acrescentar ainda, eu quero saber o que acontece com a carga térmica desse separador flash, já que ele é isotérmico, né? O separador é isotérmico, entrou a 25 graus, saiu a 25 graus. E a gente está promovendo um flash relativamente grande, né, de 100 para 1 bar. Isso aí, teoricamente, né, o efeito de Joule-Thomson iria resfriar essa corrente, mas a gente precisa fornecer calor para manter ela na temperatura de entrada. Então, quanto de energia eu teria que fornecer? Eu teria um custo a mais na operação desse separador. Né? Então, essas são coisas que a gente vai conseguir dizer, né, para o Pro2, o que é que eu quero acompanhar quando eu variar a pressão, né, e depois a gente trata esses dados de uma forma simples e rápida. Tá? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.